Olá, sexto ano, vamos lá para mais uma aula, onde hoje a gente vai trabalhar os agentes exógenos e o relevo, né? Esses agentes que transformam aí o relevo. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre esses agentes. Assim como os agentes internos, né, dão forma à superfície terrestre, elementos como o vento, o gelo, a chuva, águas oceânicas e seres vivos também modelam o relevo do nosso planeta, né? Então, a gente tem aí os agentes internos e os agentes externos. Os internos que agem do interior para a superfície da Terra e os agentes externos que agem na parte superficial da Terra. Hoje aí a gente vai trabalhar sobre os agentes externos, né? Que são responsáveis pela desintegração e decomposição das rochas, ou seja, pelo seu desgaste por meio de processos físicos, químicos e biológicos, onde a esse conjunto de ações naturais, né, damos o nome aí de intemperismo. Intemperismo aí, então, é responsável, né, pela desintegração e decomposição das rochas, onde esse intemperismo divide-se em físico, que é quando é provocado pela ação da variação de temperatura. Temos aí o intemperismo químico, que é a ação da água alterar a composição, né, composição química das rochas, e o intemperismo biológico, que é resultado da ação de plantas, organismos, né, e dos seres humanos. Então, temos aí os três tipos de intemperismo: físico, químico e biológico, que vão estar agindo aí na desintegração, né, e decomposição das rochas. Para começar aí, um dos primeiros agentes, né, externos, temos aí a chuva, a ação das chuvas, né? Essa chuva provoca fenômenos como as vossorocas, as enxurradas e os deslizamentos de encostas. Onde vossorocas são imensas fendas que geralmente ocorrem em áreas de declive. E as enxurradas ocorrem durante o período chuvoso, em que a intensidade do volume de água é grande, que arrasta grande quantidade de sedimentos, né? Então, aqui na nossa região, a gente percebe muito a questão aí desses deslizamentos, né? Dessas enxurradas, dessas vossorocas, principalmente, né, em áreas de maior altitude, onde uma cobertura vegetal já não é mais tão homogênea. Então, a ação das chuvas, né, ela provoca maior desgaste aí, onde não há uma cobertura vegetal, porque o objetivo principal da cobertura vegetal é impedir que a água caia diretamente no solo. Então, quando não possui essa cobertura, então o solo fica aí desprotegido. Os efeitos dos oceanos, né? Temos aí agora outro tipo de fenômeno, né? Outro agente aí transformador do relevo, os oceanos, que eles agem erodindo e modelando o litoral, né, por meio da força das ondas. Então, as ondas quando vêm aí, então acontece aí a modelagem, né? Acontece que os oceanos vão erodindo, né, e modelando aí todo o litoral, devido à sua força, né, a força das ondas, certo? Onde aí a gente tem as praias, que são depósitos de areia, temos a Bahia, que é caracterizada por uma reentrância no litoral, as enseadas, que são as pequenas baías, restingas, que aí consiste em uma faixa de areia ou pedra. Os tômbolos são conexões arenosas e as falésias, que são paredões rochosos, né? Então, são aí todos os fenômenos, né? Todos os agentes aí relacionados aos efeitos dos oceanos, as formas que ele vai estar erodindo aí, modelando todo o litoral através da força das ondas, né? Através da força das águas. E aí, outro agente, né? Outro agente externo, a ação do vento. Qual é aí
a missão da ação do vento. Então, os ventos possuem, né, um poder de desgaste e erosão menor do que a água, né? Mas também geram gradativas alterações sobre o relevo terrestre. São responsáveis, né, pelos processos de erosão eólica e também pelo transporte de sedimentos, né? Então, uma observação aí, que os ventos possuem aí um poder de desgaste, né, em relação à erosão, menor do que a água, mas nem por isso não deixa também de estar causando alterações sobre o relevo terrestre, né? Então, esses ventos agem, né, transformando a superfície terrestre. Sua ação é mais intensa em ambientes áridos, semiáridos e litorâneos. A atuação do vento pode acontecer em 3 etapas, onde há a erosão, o transporte de sedimento e a acumulação, né? Então, o vento carrega esses sedimentos e vão ser acumulados aí em locais mais rebaixados. A ação eólica pode transportar sedimentos por suspensão, rolamento ou salvação, né? Então, a ação eólica pode acontecer dessas 3 formas aí: suspensão, rolamento ou salvação, né? Então, a força dos ventos pode gerar acúmulos de sedimento, dando origem às dunas. Então, as dunas, né, elas surgem aí a partir do acúmulo de sedimentos aí devido à força dos ventos. O gelo, qual é a missão do gelo aí? Causa erosão em razão do peso gerado pelo seu acúmulo e derretimento, promovendo aí o lento desgaste das rochas. Onde aí as geleiras, né, podem ser de 2 tipos, onde temos as continentais e as de montanhas. As continentais são encontradas próximas aos continentes e as de montanha, né, o gelo escorre por entre essas encostas de montanhas. Então, tá aí, devido, né, o peso, o acúmulo do gelo é o que causa aí todo esse processo de erosão, principalmente em áreas mais elevadas. E aqui a gente tem a ação do homem, né? Um dos que danifica, que destrói mais aí e constrói e transforma aí todo o espaço. Então temos que o ser humano ao longo da história tem modificado bastante a natureza. É um indivíduo, né, que tem capacidade, por meio de sua força de trabalho e suas tecnologias, construir e modificar o relevo. A interferência humana na natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade, né? Porque aí a ação humana, a cada transformação, né, vai surgindo, vamos dizer, novas formas aí de espaço, novas formas de de transformação dentro do relevo terrestre. Então, o homem, né, desde o seu surgimento aí, vive a modificar e transformar todo o espaço, né, todo o espaço geográfico. É um dos seres aí que mais, vamos dizer, que mais transforma o espaço natural. Nenhuma outra espécie na história geológica da Terra, né, promoveu tanta transformação na superfície quanto a humana, né? Então, a ação humana é a que transforma mais aí o espaço terrestre. Com o desenvolvimento tecnológico, né, isso aí aumentou sua capacidade mais ainda de modificar o relevo terrestre. Então, o planeta nos fornece, né, tudo o que precisamos para suprir as nossas necessidades, né? Então, por isso, devemos desenvolver técnicas de exploração de recursos naturais cada vez menos agressivas. Esse é o grande desafio para as atuais gerações, né, que é promover o crescimento econômico sem destruir o meio ambiente. Então, precisamos pensar, né, nas gerações futuras, precisamos aí pensar no desenvolvimento sustentável, retirar da natureza, mas sempre pensando em não
agredir tanto, para que as gerações futuras possam desfrutar também dos recursos naturais. Então, sobre esses agentes externos, foram destacados aí, né, os principais, esses que agem aí diretamente sobre a transformação do relevo terrestre. Obrigada pela atenção e até a próxima.